Está aqui com a gente hoje no programa o diretor-geral do Giseuda Trigueiro, o médico infectologista André Prudente. Obrigado, doutor André, por nos atender na manhã desta terça-feira. Bom dia. Eu que agradeço pelo convite, né? Doutor André, como é que está a situação da Covid-19 nesse instante no estado do Rio Grande do Norte? Eu queria que o senhor passasse para a gente o panorama. É uma situação que ela é bastante curiosa porque ela não tinha ocorrido até então. A gente passou por um período de pico, onde todos os leitos que tinham disponíveis no estado estavam ocupados com doentes críticos, e isso foi diminuindo cada vez mais, porém, como houve o relaxamento, a gente já percebe que começa a subir novamente. Em algumas regiões do Rio Grande do Norte, os leitos já começaram novamente a ficar mais ocupados do que estavam há 10 dias, por exemplo. Isso preocupa, principalmente porque está havendo a reabertura e as pessoas estão, parece que perdendo um pouco do medo, porque não estão vendo mais tantos óbitos como ocorriam antigamente. E eu acho que isso pode contribuir com uma piora na nossa situação, né? O senhor já fez referência à retomada da reabertura e da economia, o distanciamento social recomendado foi instável em todo o país, e eu queria que o senhor avaliasse os efeitos disso daqui para frente. Bom, tem outra situação curiosa, que é o seguinte. Inicialmente, a doença começou nos grupos sociais um pouco mais favorecidos, porque era uma doença importada, era quem viajava para a Europa e voltava para o Brasil. Então, a gente não teve tanto impacto na rede pública de saúde, porque eram mais as pessoas que tinham condições de se internar em hospitais privados. Mas logo em seguida, essas pessoas passaram a ser contaminadas também, e a epidemia no Rio Grande do Norte passou a predominar em camadas sociais menos favorecidas. E aí a gente ficou aí 2, quase 3 meses nessa situação, enquanto as pessoas classe média ou classe alta tinham condições de ficar em isolamento, distanciamento social. Poucas adoeceram, enquanto as que estavam na rua, as que estavam indo para os bares, que infelizmente muitos ficaram abertos, as que estavam se aglomerando adoeceram bastante. O que ocorre agora é que com a reabertura, as pessoas que têm uma condição um pouquinho melhor, funcionário público que não perdeu seus salários, os empresários que não deixaram de ter dinheiro para se alimentar e, portanto, conseguiram ficar em casa, essas pessoas estão saindo mais agora, estão indo ao shopping, estão indo aos restaurantes, aos bares, estão abertos. A gente viu aí inúmeras imagens esse fim de semana. E aí essas pessoas passaram a adoecer mais. Então, no momento, a gente vê que os hospitais privados estão mais ocupados do que os hospitais públicos nesse momento, justamente pela reabertura de locais onde as pessoas têm plano de saúde e frequentam, como shoppings, restaurantes e bares principalmente. A expectativa para os próximos dias é sempre muito difícil a gente dizer, porque coronavírus a gente aprende todos os dias. É possível que uma boa parte da população já tenha se imunizado naturalmente e que a gente fique num platô que não aumente nem diminua o número de casos. Mas é possível que uma grande parcela ainda não esteja imunizada e a gente volte a ter o que todo mundo chama de segunda onda, ou seja, um novo pico da doença, que é bastante preocupante. Doutor André, Gerlane Lima tem uma pergunta para o senhor. Vamos lá, Gerlane. Bom dia, doutor André. A gente tem noticiado e tem registrado aqui no estado uma alta taxa de transmissibilidade em alguns municípios. Pau dos Ferros e São Gonçalo do Amaranto, por exemplo, chegou a 5 essa taxa. Na sua opinião, a que se deve esse aumento no interior do estado? Essa taxa de transmissibilidade, que a gente chama de RT, ela é de suma importância para a gente avaliar o momento da epidemia no local. Então, o ideal é que esse número esteja abaixo de 1, porque esse número significa a quantidade de pessoas que alguém infectado está transmitindo. Ou seja, quando você tem essa taxa
de 5, como é em Pau dos Ferros, significa dizer que cada pessoa doente cada pessoa que está com vírus, porque nem todas adoecem, mas cada pessoa que está com vírus transmitem para outras 5. Quando você tem essa taxa menor do que 1, aí a gente diz que a epidemia está se tornando cada vez mais fraca, então a gente vai ter diminuição de casos, porque é uma conta matemática simples. Se você tem um caso e essa pessoa transmite para mais uma pessoa, então você vai ter um número estável de casos. Se esse número é menor do que 1, significa, vamos supor que o número é 0,8, significa dizer que de cada 100 pessoas com vírus, outras 80 vão pegar, ou seja, vai cada vez mais diminuindo o número até que ela seja extinta. Mas quando a gente chega a um número de 5, isso é bastante preocupante, porque quer dizer que a pandemia está em franca expansão. Isso se deve principalmente à despreocupação das pessoas nesse momento. Como já passou todo esse período, e principalmente em municípios, não é o caso de São Gonçalo, que desde o início está tendo bastante casos, mas, por exemplo, Pau dos Ferros passou muito tempo sem ter casos ou tendo casos esporádicos. Então as pessoas ficaram despreocupadas, estão saindo às ruas sem máscara, sem higienização das mãos, e estão fazendo aglomerações, como a gente viu aí em alguns vídeos esse fim de semana, esses dias, as pessoas lotando lojas, lotando comércio, e isso faz com que uma pessoa possa transmitir para várias outras. Doutor André, seguindo essa linha de raciocínio sua, o João Rodrigues está dizendo aqui: doutor Prudente, o senhor não acha que é imprudente o governo liberar as bebidas alcoólicas nesse momento? A bebida alcoólica não é interessante, porque a experiência mostra que quem está alcoolizado fica mais descuidado com a higiene, com a segurança pessoal, quem dirá em usar máscara, em usar álcool gel, em manter distanciamento social. Realmente o álcool ele não contribui com nada nesse momento. Doutor André, o que aprendemos sobre a doença até agora? O que é que o senhor pode dizer? A gente aprendeu muita coisa e muita coisa ainda tem a ser aprendida. A gente aprendeu que ela é traiçoeira, quanto mais pessoas ela comete, maior o risco de óbitos, quanto mais pessoas nos chamados grupos de risco, que são idosos, pessoas com doenças como hipertensão, diabetes, doenças no coração, as imunossupressões, quanto mais pessoas nesse grupo, maior a chance da gente ter óbitos, e que quanto mais aglomeração a gente tiver, mais pessoas vão adoecer, até que surja vacina ou que toda a população esteja imunizada. Naturalmente, isso infelizmente vai acontecer, mas outras coisas a gente vem aprendendo aos pouquinhos. Ou, por exemplo, alguns medicamentos a gente já sabe que não funciona, outros a gente ainda não tem certeza se funciona ou não, outros a gente já tem uma certa garantia de que traz bons resultados, e aos pouquinhos a gente vai conhecendo cada vez mais o vírus. Gerlane Lima. Há um debate, doutor André, em torno da volta às aulas. O que é que o senhor tem a dizer sobre esse assunto? É uma situação bem complicada, porque a gente entende que, primeiro, a educação é fundamental, a gente sabe disso. Segundo, que até agora, quem tem condições, isso é importante frisar, nem todo mundo teve essas condições, está tendo aula online. Mas isso é possível porque os pais estão em casa, tem alguém para ficar com a criança em casa. A partir do momento que os pais voltam a trabalhar, esses filhos vão ter que ficar com alguém em casa, né? Então isso a gente sabe que é bem complicado. Por outro lado, os professores, os funcionários técnicos das escolas e as crianças fazem parte dos 3 grandes grupos que conseguiram manter distanciamento social. As crianças que foram obrigadas, não tinham onde elas irem brincar, elas tiveram que ficar em casa. Os professores
principalmente os que são da rede pública, mas mesmo os da rede privada continuaram recebendo salários. Eu não tenho notícia de demissões, por exemplo. Então, eles conseguiam manter o distanciamento social, assim como os funcionários, os demais funcionários da escola. Só que muitos desses fazem parte do grupo de risco. Então, essas pessoas que conseguiram manter o distanciamento social, elas não têm ainda imunidade contra o vírus. Se volta tudo de uma vez nesse momento, essas pessoas, professores com 60 anos, diabéticos, hipertensos, funcionários das escolas, essas pessoas estão suscetíveis a adoecer e trazendo um risco de ter doença grave, inclusive levando a óbito, que é justamente as pessoas que têm as comorbidades. Portanto, essa grande preocupação. O retorno às aulas, eu acho que precisa ser bem pensado para voltar no momento ideal. A gente ainda não está nesse momento, já que acabou de falar aqui que em algumas cidades a taxa de transmissão é muito elevada ainda. Doutor André, eu deixei para o final a vacina. Expectativa em torno da vacina. Temos aí a possibilidade de pelo menos 4 vacinas serem disponibilizadas aqui no país. Eu quero saber sua expectativa de um profissional que acompanha isso, dentro do olhar técnico e dentro da realidade da nossa rede de saúde pública do país. Perfeito. A vacina é a melhor forma de prevenir as doenças, né? A única doença extinta do mundo foi a varíola, foi através de vacina, né? Não tem outra maneira da gente acabar por completo com as doenças. A grande questão é se a gente, primeiro, vai ter vacina ou não, porque o fato de estarem em estudos avançados não significa dizer que elas vão ser liberadas, porque esses estudos avançados ainda vão avaliar uma série de coisas. Primeiro, se ela não faz mal. A primeira coisa que uma vacina ou qualquer medicamento para ser lançada precisa ser avaliada é isso, se não faz mal. A partir do momento que não faz mal, tem que ser avaliado o segundo item, se faz bem. Ou seja, se ela protege mais do que quem não toma. E para isso precisa de algum tempo para ser avaliado, não é simplesmente ali no laboratório a pessoa pensar e pronto, e no outro dia está liberado. Por isso que vocês devem ter acompanhado, aí na imprensa se fala em estudos fase 3, que é a última fase antes de ser lançada. Então, esse estudo em fase 3 é quando você pega uma grande quantidade de pessoas, de voluntários, e começa a aplicar vacina nessas pessoas. E conforme o resultado, ela vai ser liberada ou não. E isso precisa de algum tempo. A gente só vai ter certeza se vai ter vacina realmente nos próximos meses, daqui a uns 4, mais otimista, 5 meses, a gente pode ter uma visão melhor. A gente torce para que tenha, mas lembrar que não é garantido que ela vá sair. A gente tem uma grande expectativa que saia, porque já passou da fase 1, já passou da fase 2 e deu tudo certo. Agora está na fase 3, que se der tudo certo, é liberada e entra em fase 4. Lembrar que todo medicamento ou vacina, quando é liberado, ele ainda está em estudo, que é chamado fase 4, que aí é quando se dá em uma grande parte da população, e às vezes um efeitozinho aqui, outro acolá que não apareceu nos estudos, começa a aparecer. Ela fica ainda nos próximos 10 anos em estudo fase 4. Mas a expectativa é boa. Surgiu a notícia essa semana de uma vacina russa que talvez já estão estudando há algum tempinho a mais e ninguém estava sabendo, e que talvez ela saia até antes das outras que ficaram mais conhecidas. Outubro, né, doutor André? Essa da Rússia em outubro, né? Estão falando em outubro, né? Foi anunciado para outubro. Nós temos 2 vacinas em teste no Brasil. Uma no Butantan, que é da China, e outra da Oxford, também em São Paulo e em vários outros. O senhor aposta em alguma delas, doutor André? Eu apostaria na da Oxford. O estudo dela foi muito bem montado, e as pessoas que estão à frente dela, algumas eu conheço, são muito competentes, não que nas outras vacinas gente competente, mas é que eu não conheço.
Agora, essa da Oxford, as pessoas que estão trabalhando nela aqui no Brasil realmente são muito sérias, competentes e éticas, então a expectativa é boa. Obrigado, doutor André Prudente, diretor do Giseu da Trigueiro. Boa sorte no seu trabalho. Eu sei que o senhor está chefiando uma equipe que está na linha de frente do enfrentamento da Covid aqui do Rio Grande do Norte. Muito obrigado por sua atenção aqui no Jornal 96. Obrigado a vocês. Sempre que precisar, pode chamar.